Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma aula, Cristologia, um tema maravilhoso, muito edificante, é maravilhoso, cada dia, cada aula, cada momento precioso de estudarmos, de aprendermos mais com o nosso Deus. É muito, muito, muito bom estar aqui com você para mais esse momento feliz da nossa vida. Que Deus te abençoe poderosamente, com toda sorte de bênçãos. E como sempre, nós vamos orar e depois dar início à nossa aula. Amém? Pai, nós te louvamos e te glorificamos por esse momento. Deus, que essa aula seja totalmente direcionada pelo Teu Espírito. Nós queremos dizer aqui que Tu és o nosso único Senhor, suficiente Salvador, Senhor Jesus. Toma a nossa vida em Tuas mãos, cumpra o Teu querer, toda a Tua vontade, Pai. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a Te obedecer, Pai. Teu nome, Senhor, seja adorado, engrandecido em todo tempo, através das nossas vidas, Pai. Queremos Te adorar, queremos Te louvar, Senhor, e Te engrandecer. Fala conosco, Pai, desde já, Senhor. Nós oramos, por tudo nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Deus é bom em todo tempo. Vamos falar sobre Jesus, Deus, Jesus, homem. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Então, Jesus como homem, ele adorou ao Pai. João 17, livro de João, no capítulo 17, nós vamos ver que Jesus como homem adorou o Pai. João capítulo 17. João capítulo 17, deixa eu ver aqui um versículo. João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Também neste mesmo capítulo, no versículo 25, ele diz: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. É um capítulo de amor, né? Jesus orando, adorando ao Pai o tempo todo, nos entregando nas mãos do nosso Pai. Maravilhoso. Ele foi adorado, como Deus, ele foi adorado. Mateus 2, versículo 2, primeiro versículo 2, depois o 11, Mateus capítulo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Agora o 11, versículo 11. 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus como Deus foi adorado. Mateus 28, versículo 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Glórias a Deus. Ele orou ao Pai. João 17, que já lemos agora. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17, versículo 1.
ele recebeu orações dirigidas a ele. Atos capítulo 7, versículo 59. Atos, capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Também 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele foi chamado de homem, Marcos capítulo 15, 39. Foi chamado de homem, Marcos capítulo 15, 39. O centurião que estava defronte dele, vendo que assim chamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. João 19:5. João capítulo 19, versículo 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilato: eis aqui o homem. Ele foi chamado de Deus. João 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele foi chamado de Filho do Homem. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele foi chamado de Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João 9:35. João capítulo 9, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele foi tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele era sem pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele cresceu em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ele sabia todas as coisas. João 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Glórias a Deus, Jesus. Ele morreu, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele dá vida eterna, João 10, 28. Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
Glória ao teu nome, Jesus. Ele tem um corpo de carne e osso. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpar-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A plenitude da divindade habita nele. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A ele toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade. Se você ama conhecer de Jesus, então fique atento a essa aula, porque é maravilhoso que nós vamos falar aqui do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Deus poderoso. Jesus é o segundo membro da Trindade. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e versículo 9. Jesus existia antes de ter nascido, como Jesus de Nazaré. João 17, 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Louvado seja o teu nome, Senhor. Provas bíblicas da divindade de Cristo. Em vista da generalizada negação da divindade de Cristo, é da máxima importância ser inteiramente versado nas provas bíblicas em seu favor. As provas são tão abundantes que todos que aceitam a Bíblia como a infalível prova de Deus não podem ter qualquer dúvida sobre este ponto. Quanto à classificação comum das provas bíblicas, derivada dos nomes divinos de Cristo, dos seus atributos divinos, das suas obras divinas e da honra divina a ele atribuída, remetemos o leitor ao capítulo que trata da doutrina da Trindade. Seguimos aqui um arranjo um tanto diferente, em vista da tendência recente da crítica histórica. Muitos dizem que Jesus foi só um profeta, como todos os outros que morreram, mas a Bíblia vem dizer para nós que isso não é verdade, porque ele ressuscitou, ele vive eternamente. Na nossa primeira aula, antes de tudo, nós falamos sobre isso. Não tem como comparar Jesus. Ele sim foi 100% homem, 100% Deus, mas ele é Deus. Ele ressuscitou e Jesus Cristo é Deus, é o Senhor das nossas vidas. Mas existe essa guerra e até nos dias de hoje muitos querem comparar Jesus e dizer que ele é simplesmente um profeta. Nada mais que isso. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela nos instrui e nos ensina a respeito de tudo. Então, é muito importante que você saiba disso. Porque em espírito você pode saber. Ouvindo você pode saber. Você pode já ter escutado isso várias vezes, isso entrou no teu espírito. Mas é necessário que você tenha respaldo bíblico para ajudar aqueles que duvidam, não acreditam que Jesus seja Deus. Na cabeça deles, eles comparam Jesus a todos os outros e muitos outros, alguns que nós citamos e tantos outros que a gente não citou, porque Jesus não se compara a ninguém. Ele é Deus, ele é Senhor, ele se fez homem, morreu por mim e por você, mas ele é Deus, ele é Senhor absoluto das nossas vidas. E existe essa guerra, essa mentira, esse engano, essa heresia que Satanás coloca para que as pessoas acreditem que ele é simplesmente mais um. Não, ele não é mais um, ele é o único. Único, fora dele não há salvação. É muito sério isso.
é muito sério. Jesus, Ele é poderoso e Ele está conosco a cada dia das nossas vidas. Em cada amanhecer. Ele prometeu, disse, eis que estarei convosco todos os dias. Então, é necessário que a gente entenda isso e tenhamos também a palavra de Deus, provas bíblicas, para quando alguém questionar, você tenha uma resposta. Não somente eu sei que o Espírito Santo, ele convence, nós somos convencidos, graças a Deus. Mas a Bíblia diz assim, olha, crescei na graça e no conhecimento. A graça, o Espírito Santo vem falar conosco, nós somos totalmente transformados, totalmente resgatados pelo amor dele, pela misericórdia dele. Isso é a graça, nós não temos merecimento nenhum, mas ele nos alcançou. E o conhecimento vai fazer com que você seja um evangelista muito precioso nas mãos do Senhor, para ganhar essas almas que estão no engano, com mentiras e heresias terríveis que têm afastado as pessoas do Senhor Jesus. Então a Bíblia prova que Jesus é o Senhor, o único Salvador das nossas vidas. Velho Testamento. Alguns demonstram certa inclinação para negar que o Velho Testamento tenha predições de um Messias divino, mas essa negação é completamente insustentável, em vista de passagens como Salmos 2, versículo 6, versículo 6 ao 12. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Beije o filho, creia no filho, adore o filho, se entregue ao filho, porque você terá vida eterna e não vai perecer no teu caminho, porque ele é o caminho. Salmos 45, versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Esse é Jesus. Isaías 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu leio aqui então, vamos ler aqui, Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, principado estará sobre os seus ombros. Muito profético. Aqui no Velho Testamento, a Bíblia trazendo profecias a respeito de Jesus Cristo. Então, não tem como negar. Já as profecias falando a respeito do Messias divino que viria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Nos escritos também no Novo Testamento de João e Paulo, tem-se visto que é impossível negar que tanto João como Paulo ensinam a divindade de Cristo. No Evangelho segundo João, acha-se o mais elevado conceito da pessoa de Cristo, como se vê nas seguintes passagens. João 1, versículos do 1 ao 3. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. Capítulo 2, versículos 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus. Ele, Jesus, é Deus. Capítulo 3, 16 ao 18. Vou dar só alguns versículos, mas a Bíblia toda fala de Gênesis, Apocalipse, de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Forte. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é Deus. João 14 e versículo 14 e 15. Se perdis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus é Deus. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 5, 18 e 20. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aleluias! Glórias! Deus vivo, Deus poderoso. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Romanos, capítulo 1. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aleluias. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Gálatas 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus, Jesus é Deus. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu estou repetindo e vou repetir muitos versículos, porque é importante que isso fique na nossa mente. Jesus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Deixei aqui na apostila várias passagens para que vocês possam estudar, para que vocês possam meditar, para que vocês possam ter essa palavra dentro do coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. 1 Timóteo 3,16. Vamos ler mais um. 1 Timóteo capítulo 3, 16. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluias. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Provas bíblicas da verdadeira humanidade de Cristo. Quando o inimigo não consegue convencer alguém que Jesus, ele não é só mais um, mas ele é o Salvador, ele tenta trazer que Jesus não veio como homem, por isso ele suportou tudo, por isso ele venceu as dores, que ele veio como Deus. Então, não teve diferença nenhuma. Isso não é verdade. A Bíblia vem provar para nós também que Jesus, enquanto esteve na terra, foi 100% Deus, 100% homem. Então, de tudo que você passa, de tudo que você vive, de tudo que você sente, ele entende. E ele pode dizer para nós que tudo passa e que tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus, tudo que eu possa falar para Jesus, de tudo que eu estou passando como homem, nunca vai se comparar a dores, momentos que ele passou, as tribulações, as perseguições, as mentiras, calúnias, traições, injúrias que ele viveu. Nada se compara, gente, nada se compara. Então, quando Satanás não consegue convencer o cristão que Jesus, ele é Deus e não é simplesmente um profeta que passou, mas ele é o Senhor, ele é Deus, ele vem contra a mentira dizendo, é lógico que ele conseguiu. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque ele conseguiu, porque ele era Deus. Ele era Deus, então por isso que ele venceu, por isso que ele passou tudo que ele passou. Mas eu queria te dizer que, como homem, Jesus veio a essa terra para ensinar para mim e para você que através do Espírito Santo tudo é possível. Através do Espírito Santo, eu e você vamos ter grandes conquistas, grandes conquistas. É muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo o seu desenvolvimento humano e as suas limitações humanas. Não se deve salientar o esplendor da sua divindade a ponto de esquecer a sua verdadeira humanidade. Jesus chamou-se homem a si próprio e assim foi chamado por outros. João capítulo 8, versículo 40. João capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Jesus, o próprio Jesus dizendo que ele era homem. Atos 2, 22.
Atos, capítulo 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas a graça de Deus é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Um só homem, Jesus, enfrentou a cruz, também sendo 100% homem. Glória a Deus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. A mais comum forma de autotratamento de Jesus é o Filho do Homem. Seja qual for a conotação que tenha, por certo indica também a verdadeira humanidade de Jesus. Além disso, diz a Bíblia que o Senhor veio ou foi manifestado na carne. João, capítulo 1, versículo 14. Nós já lemos também 1 Timóteo 3,16, mas vamos ler de novo João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 João 4,2. 1 João. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso aqui é muito, eu gosto muito desse versículo. Isso aqui é tão forte, tão forte. Olha que qualquer demônio que se manifestar e você vai expulsar esse demônio, ele não confessa de jeito nenhum. Você quer saber se uma pessoa está endemoniada realmente? Se você está com alguma dúvida na hora de expulsar um demônio, pergunta: Jesus Cristo veio em carne? Se ira na hora, ele se manifesta na hora, porque é a derrota do diabo. Isso aqui, essa revelação em 1 João 4,2 é muito forte, é muito poderosa, é muito tremenda. Mas eles se iram na hora. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se não confessa, não é de Deus. Ah, não sei. Será que veio? Ixi, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É se ensina ou não. Nós temos que saber, nós temos que confessar. Jesus veio em carne. Ele se fez homem. Satanás não confessa, é a derrota dele. É a desgraça dele que Jesus tenha vindo em carne. Então, Jesus 100% Deus, 100% homem. E isso nós precisamos saber e precisamos conhecer a Bíblia para debater com as pessoas e ensiná-las e ajudá-las a reconhecer a verdade de Cristo Jesus. E você pode ter certeza que essa é a grande derrota do diabo. Ele não confessa. Então confesse. Abra a boca e confesse. Jesus veio em carne. Jesus se entregou. Aleluia. Ele se fez homem por minha vida. Ele enfrentou a cruz. Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. Se afasta o diabo de você, porque ele não suporta. Ele não aguenta. É a derrota dele. 1 João 4,2. A Bíblia indica claramente que Jesus possui os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo material, uma alma racional. Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, e tomando o cálice, no 27, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento.
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glória ao teu nome, Jesus. 24, 39. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus, maravilhoso, sua natureza humana como nós. Não tinha nada de especial no corpo dele, não tinha nenhuma anestesia para ele não sentir dor. Não, ele sentiu muita dor. Até ele não teve um segundo sem dor. Até o momento que ele partiu, ele teve dor. E você pode vencer tudo isso porque Jesus Cristo tem tirado e tem nos livrado de muitas dores. Muitas dores. Ele padeceu todas as dores. Eu sei que não está fácil. Eu sei que há dias que só o sangue de Jesus na nossa vida. Mas lembre que ele venceu. E ele te disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então creia que ele é fiel, está conosco. João 11:33. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e prostrou-se. E Jesus chorou também. Ele moveu-se muito em espírito. Muito em espírito. Jesus, ele sentiu a dor e ele chorou junto. Ele chorou também. Jesus também 100% homem. Há também passagens que mostram que Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano e aos sofrimentos e necessidades humanas. Lucas 2,40. Lucas capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. 52, versículo 52, desse mesmo capítulo. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus passou por aflições, foi entregue na cruz por mim e por você. 100% Deus, 100% homem. É muito importante se declarar isso em nossas vidas. Isso é a derrota do nosso adversário. É muito importante que se diga isso. É muito importante crer. É muito importante estudar a Bíblia e entender. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Há demonstrações minuciosas de que ele passou pelas experiências normais da vida humana. Mateus 4:2. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, glorifique o nosso Deus eterno, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, é o único Salvador das nossas vidas. E a Bíblia nos informa que
esse Deus vivo e poderoso, Ele se fez homem por mim e por você. Ele é o Senhor e Ele veio em carne e com isso derrotou o inimigo das nossas almas. Jesus veio em carne. Isso é até um estudo de intercessão, né? Eu sempre falo isso para a intercessão, que nós intercedemos, estamos aqui em carne e podemos interceder, e no último momento da vida da pessoa, ela pode encontrar salvação, como aquele ladrão na cruz, que se arrependeu ali no finalzinho da vida dele. Jesus disse o quê? Ainda hoje estarás comigo, ainda hoje. Porque se ele tivesse morrido sem se arrepender, ele não era mais carne, ele era espírito. Porque Jesus veio em carne? Para que você tenha salvação. Porque na carne Adão pecou. Então quando a gente passa dessa vida para outra, nós seremos espírito. Se como espírito tivéssemos perdão, Satanás nunca vai ter perdão. Nunca vai ter perdão. Porque ele é um espírito. Então, o Senhor Jesus se fez carne como nós, como Adão, como todos nós. Passou por tudo que a gente passa, né? Nos ensinando, trazendo a sua palavra, trazendo o seu ensinamento. Vencendo a morte em carne, na cruz, 100% homem, sentindo todas as dores, todas as aflições. Gente, e no seu ministério, o tempo todo perseguido, o tempo todo caluniado, o tempo todo sofrendo. Para que você e eu possamos acreditar que nessa vida nós encontramos salvação em Cristo Jesus. E quando espíritos, e quando partirmos, Ele preparou para mim e para você mansões celestiais. A Bíblia garante isso. Vida com o Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, creia nisso. Glorifique a Ele por isso. Engrandeça esse Deus por isso. Jesus te abençoe grandemente, poderosamente, com toda sorte de bênçãos. Fiquem na paz, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.